queria aqui trazer umas ideias que eu tava tendo ultimamente e eu vi que uma das boas maneiras assim de você conseguir não só guardar essas suas ideias assim por mais tempo na cabeça, mas sim poder registrar ela para no futuro você ver ela ou voltar atrás e ver que realmente você estava pelo menos pensando no caminho certo. E uma dessas ideias que eu tive foi que é muito importante você ter pelo menos uma mentalidade de empreendedor. Mas assim, não é que você tem que virar um empreendedor da noite para o dia. Não é isso. Eu digo isso porque assim, hoje, ultimamente, para você conseguir empreender e fazer algo revolucionário, algo que você, tipo, cara, vai sair fora da curva, criar algo que já não tenha sido criado, é muito difícil. Tipo assim, hoje em dia já tem tanta coisa, tipo assim, tem tanta coisa que se você for criar algo que na sua cabeça, tipo, mano, uau, normalmente pro público, assim, pro resto do mundo vai ser, cara, já vai ter isso em algum lugar do planeta Terra. Então não vai ser inovador. Possa ser que você consiga se destacar em certos lugares. Exemplo, eu vi um cara que vende pastel, um brasileiro que vende pastel na Europa, especificamente em Portugal. Acho que na cidade de Porto, se não me engano. E esse cara vende pastel e, cara, é um brasileiro, tipo assim, mais brasileiro possível. Mas pensa num cara que é brasileiro. Mas sabe aquele brasileiro que, tipo assim, mano, tem garra? Aquele brasileiro que, tipo, chama atenção? Aquele que pega a nossa mano, vem cá, compra aqui meu pastel, caldo de cana. Tipo, um cara que realmente chama, vai atrás do cliente. Se o cliente está lá do outro lado da rua, ele vai buscar o cliente, não importa o que aconteça. É um brasileiro, mas brasileiro que nós tem, esses de feira. E o cara foi para Portugal e abriu uma pastelaria lá. E, mano, um incrível aconteceu. O maluco realmente conseguiu fazer o jogo virar lá em Portugal e hoje, tipo, eu tava tentando pelo menos estimar ali um teto vai de receita que ele consegue fazer por mês. E mano, eu cheguei na conclusão de que por mês vendendo pastel que em torno gira de uns 6 7 euros pastel, tirando caldo de cana, coxinha, salgado, mas um monte de coisa lá que ele tem que é mais de 10 euros. Mano, ele vende no mínimo uns 12 mil euros por mês de receita. Aí líquido ali deve tirar uns, vai, 5 6 assim, euros. Cara, imagina você ir pra Europa e ganhar uns 5 6 euros, assim, 7 até, dependendo do mês, cara, vendendo pastel. Tipo, mano, é muito dinheiro em euro brasileiro, mano, esse cara realmente tá feito. Mas se você ver a história dele, você percebe que o cara fez algo diferente. Tipo assim, o cara foi atrás, tá ligado? E ele não começou novo, ele não começou com 15 anos, 18 anos, 20 anos, ele começou tipo com 40 e poucos anos, já tava já com família, já feita. Só que por uma necessidade, ele teve que encontrar um jeito de se virar para fazer algo que dê certo e foi nesse caminho que ele começou a pastelaria. Então foi mais uma necessidade. Era tipo assim, ele colocou na mente dele que era, cara, ou eu faço ou eu morro de fome e ponto. Não tinha voltar para trás, entendeu? Ele entrou na ilha e não tinha mais volta. Então, quando você cria um senso de necessidade, você começa a levar as coisas mais a sérias. E é aí que entra a parte de você ter uma mentalidade de empreendedor. Porque quando você consegue entender o mundo pela perspectiva de um empreendedor, de um empresário, qualquer coisa que seja assim, mas algo que realmente tenha bastante coisas assim, tipo, responsáveis e tá tudo na sua mão. Você que é a pessoa que tem que cuidar de todos os problemas. Então você tem que pelo menos ter uma mentalidade que, mano, tem algo que precisa ser feito
E por mais que tenha 10 pessoas na minha empresa, é só eu que resolvo. Pronto. Com você, pelo menos pensando dessa forma, você vai começar a fazer coisas assim que você iria deixar pro outro dia ou para outra pessoa fazer, tanto faz, mas coisas que você conseguiria fazer. Mas o ponto que eu quero realmente chegar é que quando você consegue ter essa mentalidade de urgência, você começa a levar as coisas mais a sérias. E eu não falo que você não está levando nada a sério, seu trabalho, seu hobby, seu treino, não é nada disso. Mas é que se você realmente vê como é por trás assim dos grandes empresários, assim, das pessoas que realmente se destacaram, as pessoas que realmente conseguiram criar uma fortuna que, tipo assim, o neto dela vai ter dinheiro, cara, você vai ver que por trás tem muito, mas muito sacrifício. Tipo, mano, deixou de fazer muitas coisas, mas muita coisa mesmo. Assim, claro que eu não quero que você seja o próximo milionário, você pode ser, mas eu não falo para você ser o próximo milionário assim, para ganhar milhões, nada disso. Eu só quero que você pelo menos pense que nem essas pessoas conseguem ganhar milhões. Porque se elas conseguem ganhar milhões, porque algo ela tem que a gente não tem. E uma dessas coisas começa pela mentalidade, não tem como. Então assim, eu vou dar um exemplo meu, que pelo menos eu consegui achar e que pelo menos está funcionando para mim já faz um tempo, assim, acho que um mês assim que eu comecei a ver isso e eu realmente vi que tipo tem um impacto, a sua produtividade realmente aumenta pensando dessa forma. Que foi assim, um dos meus objetivos é eu tentar viajar para fora do Brasil e eu tentar fazer algo lá fora. Eu não sei se eu vou empreender lá fora, se eu vou trabalhar com coisas que eu já trabalho no Brasil lá fora. Eu não sei. Tipo, eu não consigo ter uma clareza do que eu vou fazer lá fora. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que eu vou pra lá. Mano, eu vou sair daqui, tipo, não tem jeito. Só se eu realmente, tipo assim, acho que a única coisa que realmente me prenderia no Brasil é se eu conseguisse me estabelecer bem, mas bem o suficiente para falar, mano, esquece o mundão, vou ficar só no Brasil que tá bem demais. Mas é bem difícil, tipo, pelo sistema próprio, assim, por tudo que já acontece aqui, eu acho que é um pouco complicado disso acontecer. Mas possa ser que aconteça, de fato. Porque assim, hoje em dia eu trabalho aqui no Brasil, estudo aqui, eu faço bastante coisas aqui no Brasil. Eu sou árbitro da FAP no Brasil, então eu faço várias coisas assim, sem ser do trabalho, que dão dinheiro como se fosse uma segunda renda e realmente, pelo menos eu gosto bastante de fazer isso e provavelmente quando eu fosse para fora eu não ia mais fazer isso, mas não sei, talvez eu possa fazer lá fora. Eu teria que pesquisar direito, mas eu acho bem improvável. Mas bom, o meu prazo que eu tenho é uns 5 anos em média, né? Que eu vou me formar lá para 2030, aí nós estamos em 2025, então tem uns 5 anos ali. O meu inglês ali, digamos que tá uns, não é nem 50%, 45%. Então, tipo, eu ainda nem cheguei na metade do inglês. Porém, pelo menos com essa meta de que, mano, eu vou lá pra fora alguma hora e eu preciso realmente aprender, você consegue ter um objetivo diário. Porque assim, se você quer sair, você vai ter que fazer algo para você chegar nesse seu objetivo. E uma das coisas que eu preciso fazer e que é simples é estudar inglês. Tipo assim, ponto. Coisa mais simples que eu tenho que fazer hoje é estudar inglês, mas nem que seja meia hora, 40 minutos, tanto faz. Mas uma das coisas que você tem que ler, ouvir, escrever é inglês.
E assim, todo dia eu tento otimizar os meus estudos em inglês. Hoje eu faço o curso do Mairo Vergara. Eu acho que daqui uns anos eu ainda vou estar fazendo, porque esse curso é muito grande. E cara, esse curso é muito bom. Tipo, mano, tudo que eu sei de inglês é por conta desse curso. Tipo, mano, se não fosse por ele, acho que eu não iria estar no nível que eu estou hoje. Então, sou muito grato aí por ter conseguido o curso dele. Conseguido porque assim, eu não comprei, me forneceram de graça. Então, eu tô aprendendo inglês assim de uma forma gratuita, o que normalmente você pagaria aí uns 2.500, 3.000, que é o preço do curso completo dele. Ele tem de graça. Então, mano, é mais um motivo para eu realmente me empenhar para fazer essa coisa, porque normalmente as pessoas não valorizam o que é de graça, porque é de graça. Então, tipo, tanto faz, você não paga nada, você faz porque você quer. Mas eu vejo que nessa, mano, por eu realmente ter conseguido de graça, é como se eu tivesse tipo assim, um compromisso com isso, tá ligado? Tipo, eu consegui de graça, mano. Consegui uma parada que é muito cara, muito boa, de graça. Aproveita, mano. Tipo, faz todo dia e pronto, entendeu? Então é isso que eu sempre busco fazer todos os dias, pelo menos um pouquinho. Aí, agora um outro ponto também que eu queria deixar claro que eu tô fazendo no meu dia a dia, que é ler. Ler, eu percebi que você consegue ter outras opiniões, que nem, vai, essas ideias aqui que eu tive, foi de um outro vídeo de uma menina gringa lá de Nova York, que ela fez um vídeo falando sobre, tipo, maneiras que você poderia ter para crescer na carreira e tal. E uma dessas maneiras que ela falou foi de ter esse pensamento ali de empreendedor, de você realmente ter que pensar em empreender. Aí se você conseguir realmente tipo criar um negócio de fato, mas nem que seja vender meia caneta, vender seu serviço, algo que você consiga vender ou pelo menos monetizar, cara, é algo assim que tipo, vai fazer você ficar na frente de muita gente. Porque ter uma segunda renda é a melhor coisa. Tipo, ter uma segunda renda é a melhor coisa que você pode fazer, porque você não depende de uma, você depende, tipo assim, basicamente de duas, porém se você depende de duas e você tiver três, se você perder as duas, pelo menos você vai ter uma para não morrer de fome. Então, assim, se você tem uma só e depende só dessa, você tá um passo, mano, para desmoronar bem fundo. A não ser que o seu emprego tu ganha muito dinheiro no seu emprego, tipo uns, sei lá, 15 pau, 10 pau, aí beleza, aí você pode focar nele. Mas se você ganha pelo menos ali um salário mínimo, eu acho que seria uma boa ideia você procurar um jeito de você fazer outra coisa por fora, vender brigadeiro, marmita, assim, comida, vender coisas que, mano, você se for atrás vai achar coisa para vender, tipo, todo mundo consegue vender qualquer coisa. Então, eu acho que seria uma mentalidade essencial para se você quiser ter um sucesso relativamente relevante, assim, diferente dos outros. Então, eu percebi porque há pouco tempo eu comecei com meu pai um negócio sobre vendas de comida, especificamente marmitas, carne para festa, tipo pernil, carne louca, churrasco, essas coisas. Só que assim, o meu pai é o cozinheiro, ele é o que faz todas as comidas, que seria todos os produtos da empresa. E a parte burocrática, assim, tipo, a parte das anotações, dos gastos, dos lucros, de como foi o social media, a postagem de conteúdo, assim, o marketing vai por trás, sou eu que faço, então a gente separa dessa forma, a parte chata fica comigo, e a parte da hora, que seria a comida, fica com ele. Então, pelo menos dessa forma, assim, a gente consegue fazer com que nenhum fique muito sobrecarregado. Também porque se ele fosse realmente fazer tudo sozinho,
acho que ia dar muito ruim, tipo, era muita coisa pra fazer. Então separar assim, porque eu mesmo já tenho tanta coisa fazendo, imagine se ele tivesse que fazer as duas coisas. Então nós separou dessa forma. Então metade das coisas eu faço, aí a outra metade ele faz. E assim, conseguindo perceber que você consegue vender as coisas, porque muitas das vezes eu também ofereço esse nosso produto, que seria a comida. Então, quando você realmente vai lá, tipo, na cara a tapa e fala, ó, eu vendo carne louca, marmita, se você quiser você pode pedir, pega aqui meu número, ou pega aqui meu cartão, para quando você estiver com fome, ou algo assim, você pode pedir. Então, quando você consegue ter, não essa, tipo, essa ousadia, mas essa ausência de timidez, porque assim, tem gente que é tímida e realmente vai ter um bloqueio na hora de oferecer algum produto. Então, eu entendo, realmente a pessoa fica um pouco ansiosa. Eu mesmo no começo, assim, quando eu ia oferecer, tipo, às vezes a própria pessoa ia lá pedir, tipo, ó, eu quero comprar tal coisa. Aí eu, mano, me enrolava na hora de falar. Então, no começo é um pouco complicado. Mas assim, nós tá, tipo, também bem no começo, acho que deve ter uns um mês, uns 2 meses assim, para ser mais específico, que nós está fazendo esse negócio. E basicamente não é que a gente depende desse negócio, mas não é que nós depende, porque assim, teoricamente nós também tem outras rendas. Então, mesmo se esse nosso negócio não der certo, nós conseguimos se manter com outras coisas. Mas a gente vai pelo menos tentar levar mais a sério e pôr uma urgência nesse nosso negócio. Tipo assim, levar mais a sério. A sério nós leva, mas não do jeito que realmente deveria levar. Exemplo, se a gente só tivesse essa fonte de renda, tipo as vendas, cara, a gente realmente estaria muito melhor do que está hoje. Mas como a gente ainda tem outras maneiras ali de se sustentar, a gente acaba fazendo uns 70% de tudo que tinha que fazer. Então, eu acho que é errado você fazer apenas 70% das coisas que você realmente poderia pôr 100% da sua energia naquilo. Então, eu acho que quando você consegue ter esse senso de urgência, você consegue ser mais produtivos em certas áreas. Então, pelo menos essa daí foi umas ideias que eu tive, e também porque eu estava querendo gravar algo para não perder o costume, porque eu sempre gravava antes das aulas da faculdade. Às vezes eu falava sobre conteúdos que ia ter na aula, aí era só para realmente lembrar. Então, esse vídeo aqui foi mais só para esclarecer uma das coisas assim que eu acho que são importantes para agora. Então, você que é novo assim, que nem eu, que pelo menos não tem nenhuma meta, acho que é importante você pôr uma meta tipo lá no alto, para pelo menos você fazer um pouquinho de, tipo assim, todo dia, de algo que vai te levar para esse objetivo, sabe? Porque, mano, vai por mim, se você fizer um pouquinho todo dia desse seu objetivo maior, mano, quando você chegar lá, você já vai ter chegado e não vai nem ter percebido o caminho. Tipo, não vai ser chato a trajetória. Vai ser meio que como se normal, mas não, você realmente parou para fazer. Então, é muito importante fazer todo dia um pouquinho desse seu objetivo maior. Então, essa foi a dica desse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E mais pra frente eu vou trazer algumas reflexões que eu tenho, algo do tipo assim, que pelo menos eu acho relevante, que pelo menos está me fazendo bem e produtivo, e para vocês também possam funcionar. Então, obrigado aí por ter assistido e até mais.